Nós precisamos, não é recordar, simplesmente falar alguma coisa sobre coisas que marcou, com certeza, nosso ensino aqui. E houve um momento aqui que nós falamos muito sobre a questão do envolvimento com o amor de Jesus, com nossos discípulos, que precisamos ter. E nós falamos sobre três qualidades desse aconselhamento, desse tópico, né? Envolvimento com amor com Deus. Três coisas que ficaram bem claras e envolvem o envolvimento de Jesus quando nós temos fora pelo nosso discípulo. Nós falamos sobre três coisas. Quem se lembra daquelas três ideias? Se lembra, irmã Eliana, se lembra? Compaixão, respeito e sinceridade. Ganhou um prêmio. Graças a Deus. É isso mesmo. Esses três pontos que eu achei que foi fantástico. Nós falamos sobre isso. A compaixão. Nós precisamos ter compaixão pelo nosso discípulo. Não é só pelo nosso discípulo. Eu creio que nós temos que ter compaixão por todo mundo. Às vezes a gente pode estar até aborrecido, mas não tem que deixar de ter compaixão. Né? Porque às vezes eu me aborreço. Mas eu não deixo de ter compaixão pelo meu discípulo, pela minha família. Isso aí é natural. Mas essa compaixão, a gente fica pensando, o que quer dizer compaixão? É compaixão, quer dizer, é um amor muito profundo que é julgado com uma paixão ardente por Jesus Cristo. Não é pelo homem nem por mulher, por Jesus Cristo. Esse amor ardente, compaixão de Jesus. Jesus era compassivo demais. Eu citei três casos também aqui. Se aquela tarde, aquele momento que ele estava passando com seus discípulos e de repente passa aquele enterro, aquele outro lá, filho daquela viúva que tinha morrido. E ele olhou para aquilo. A primeira coisa que ele fez foi ir lá com a viúva, e ela chorando, desesperada, e ele disse: olha, não chore. Ela começou a ele ter compaixão por ela, pela dor que ela estava sentindo, e ele começou a mostrar para ela que era uma razão. Mas antes eu tinha falado o seguinte, que nesse caso aí, às vezes as pessoas procuram correr logo em cima do problema. Né? E nós, como discípulos de Jesus, devemos aprender isso. Quando um discípulo fala alguma coisa, o problema dele não ir primeiro para o problema. Você vai saber como ele está em primeiro lugar. Quando nós estamos discípulos, como é que você está? Como é que está a sua família? É isso que ele precisa saber primeiro. O problema vem depois. Foi o que Jesus fez. Ele foi lá e consolou a mulher, a viúva, e depois ele foi lá e ressuscitou o filho dela, o filho da viúva. Ela estava desesperada, a viúva com um filho só, o filho que ela já não tinha marido, era ele que ia sustentar a casa. Assim que era antigamente. E aconteceu compaixão. É isso que nós precisamos fazer com o nosso semelhante, nossos discípulos. Às vezes o discípulo vai para o discipulado, ele está com um problema na cabeça, cheio de problemas e tudo mais, e ele fica sem direção, e a pessoa diz assim: olha, joga um tanto de versículo, olha, esse versículo aqui não é isso, não. Eu vou cuidar dele. Como é que você está? Como é que está a sua família? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Pelo menos orar, eu posso também. É isso, discipulado. Isso que é um aconselhamento muito discipulado, aconselhamento como discipulado, é isso? Então, o que acontece? O discipulado é simplesmente um caminho onde o aconselhamento ele vem na frente para fechar tudo isso. Discipulado e aconselhamento visando Deus. Não tem separação, não.
É por isso que nós estamos falando isso, que vai haver, sempre vai haver, como você disse, por nós, situações em que você precisa entender isso, ter compaixão pelos outros. Depois falamos sobre questão de respeito. Você tem que respeitar o seu discípulo, você tem que respeitar todas as pessoas também. Vocês têm que honrar as pessoas também. Você vê a pessoa e você falta de respeito, ao modo como você fala com o seu discípulo, até cheio de gíria, chamando até palavrão, se for o caso, nada disso. Você tem que ter respeito pelaquela pessoa, para que ele tenha respeito por você, né? Isso é uma questão de honrar também as pessoas que são melhores do que nós. Nós precisamos colocar e dizer assim, não existe ninguém melhor do que ninguém, nós somos iguais perante Deus. Mas às vezes as pessoas não suportam. Eu aprendi uma coisa, você quer ver o caráter de uma pessoa, dá poder para ele. Ele muda completamente. Eu já vi isso lá fora, lá no mundo, nas empresas, já vi isso. Então tem que ter cuidado com isso. Não. Você tem que continuar com a sua humildade e dizer que a pessoa até é melhor do que você. No certo sentido, saiba até mais. Mas nós somos iguais perante Deus. Essa questão do respeito é uma questão de honra mesmo, né? O que eu falei também sobre a questão das pessoas. Antigamente, quando um ancião entrava num aposento, os jovens, todo mundo se levantava, por respeito. Antigamente era assim. Eu falei sobre a questão do ônibus. Às vezes você vai estar no ônibus cheio lá e o lugar da prioridade, né? Por exemplo, uma pessoa idosa, o caso da Lene, por exemplo, né? A Lene, daí, ela vai lá, daí vem uma pessoa e senta no lugar dela, um cara jovem assim, por exemplo, um cara jovem assim, o Henrique, por exemplo, daí o Henrique chega, passa na frente da Lene e se senta lá no lugar. Daí ele fica lá, daí ele vira a cabeça para um lado, daí faz que está dormindo. E a Lene está lá, coitada, né? 70 anos dela, coitada, arrebentada, escangalhada. Daí, e fica naquele negócio. E o rapaz está, quer dizer, falta de respeito, né? Eu falei sobre isso. Falei também a questão de sinceridade. O terceiro ponto, que era a sinceridade. Nós precisamos ser transparentes com as pessoas. Nada de mentira, nada de mostrar uma coisa e fazer outra. Dizer uma coisa e ser outra pessoa. Isso é horrível. Isso não agrada o coração de Deus. Isso aí é uma mentira muito grande, isso é pecado, é hipocrisia. Não, você tem que enfrentar com os olhos nos olhos, falar a verdade, né, e ir levando isso. Essa questão de sinceridade, às vezes as pessoas, sempre até falei isso, muitas vezes as pessoas eles deixam de corrigir uma pessoa que está errada, né, e, sabe, diz que está tudo bem. Não, sabe por quê? É porque a pessoa é muito meu amigo, nós criamos juntos, e não sei o quê. Depois, se eu for chamar a atenção dele, ele vai deixar de ser meu amigo. Você pensa que isso não existe dentro das próprias igrejas? Existe sim. Existe sim. Muitas igrejas por aí eu sei disso. Há uns grupinhos que se reúnem ali, são aquele grupinho só. Mas não são sinceros com as coisas, são hipócritas. E abraça, beija daqui, beija dali. Quando a pessoa sai, a pessoa diz assim, vai te lascar, desculpa a expressão. Não, eu quero que ele não sei o que tem, mas na presença diz que ama. Isso é falsidade, não é sinceridade. Então eu falei sobre tudo isso. Então, mano, vocês estão lembrados disso aí, não é isso? Graças a Deus por isso. Mas, amados, aqui hoje nós vamos falar sobre engajamento. Essa é a nossa segunda aula, né? Engajamento. E uma coisa assim que eu quero até perguntar para vocês. Se vocês sabem o que significa essa palavra engajamento. Uma palavra que a gente pensa que é até bem fácil, né? A palavra engajamento. Essa palavra aqui.
Vocês conhecem, sabem o que significa isso? Eu vou até contar uma coisa para vocês, e uma vez eu caí nesse erro, há muitos anos. Mas depois eu aprendi. Engajamento é envolvimento, sabe? É um substantivo derivado do verbo engajar. Engajar. Que significa se comprometer, envolver com uma causa ou uma ideia. É isso que significa engajar. Vou me engajar a esse grupo que está aqui. Vou ter as mesmas ideias, vamos caminhar junto nisso aí. É isso que é engajar. Mas antigamente tem pessoas hoje ainda que fazem uma diferença. Eles falam, em vez de falar engajar, eles falam enganjar. Eles colocam um N ali. Enganjar. Então, como eu aprendi errado, uma vez eu fiz errado isso. Porque nas Forças Armadas, as pessoas vão servir as Forças Armadas. Então ele vai passar, vamos dizer, se for voluntariado, 2 anos. Por exemplo, 2 anos vou servir lá. Ele tem um compromisso, né? Olha, ele vai. Daí, quando termina o tempo dele, ele já não quer mais, ele quer estudar, ele quer trabalhar. Não quero mais, já prestei o meu serviço aqui às Forças Armadas, já defendi a minha pátria, eu quero minha carteira de reservista, quero ir embora para casa para trabalhar, estudar e pronto. Daí o sargentão lá pergunta para ele, você quer enganjar? Ele disse, não quero mais enganjar. E eu falava enganjar. Quando foi um dia eu caí, enganjar. Fui procurar pesquisar. Nós estávamos falando errado. Não tem nada de enganjar, é engajar. Enganjar queria dizer, e o que diz? Você quer enganjar? É passar ter um compromisso de mais 2 anos, e até conseguir graduação, estudar e tudo mais. Esse é enganjar que eles falavam, mas na verdade ele devia ter chamado engajar. Engajar. Esse é o nome certo. Ele devia engajar por mais 2 anos, por mais 3 anos, tudo mais. Se ele quisesse ganhar graduação, estudar e tudo mais, passa mais 2 anos, passa mais 2 anos. Eu passei 8. E era enganjando. Depois que eu entendi que é engajar, engajamento é o nome certo. Amém? E isso aí é simplesmente para a gente ter uma ideia daquilo que nós estamos estudando e nós aprendemos essas coisas, que é muito importante. E nós temos 2 pontos aqui. Aqui, olha, engajamento, agora tem. O envolvimento, engajamento refere-se à habilidade do discipulador. Vamos ler juntos, vocês? Bora? Refere-se à habilidade do discipulador para obter mudanças, mas poucos são os que estão dispostos a assumir o compromisso de concretizar mudanças. Provérbios 14, 23, que nós vamos ler depois. O segundo tópico, comparar o comportamento não bíblico do discípulo com o comportamento que caracteriza os ímpios. Lucas 6, 25 e seguintes, os versículos seguintes. Primeiro, tem um erro meu aqui, é porque eu coloquei 1 Coríntios, para ficar mais fácil, eu coloquei de cabeça para baixo, viu? Senão, é 1 Coríntios 5, versículo 1, tá? E Efésios 4, 17. Esses são os tópicos, são as referências dos dois tópicos. Estão entendendo, né? Graças a Deus por isso. Então, agora nós vamos conversar. O primeiro ponto refere-se à habilidade do discipulador para a mudança no seu... E está falando sobre engajamento. Quem pode ler Provérbios 14, 23? Provérbios 14, 23. Pobreza, né? Em outras versões, na a nova versão interna, a nova versão, como é? Não é, Luciano?
NTLH, né? Versão para hoje. Bíblia Viva. Ela fala de uma coisa mais forte. Quem tem aí? Tem aí na versão de... Está aqui? Todo trabalho árduo dá de proveito, mas meras palavras levam apenas à pobreza. É isso aqui. Bom trabalho árduo traz proveito. Ele está falando aqui sobre essa questão da habilidade do discipulador obter mudança nos discípulos, através disso. Mas é uma coisa que a gente precisa falar, como é que... Porque eu digo, eu tenho um provérbio aí, um provérbio não, um ditado que eu gosto, às vezes eu uso. É um pouco assim chato, sabe? Mas é uma coisa que é real. Eu digo, às vezes a pessoa está querendo conversar uma coisa, daí eu digo assim, não, isso aí é papo furado. Papo furado. Vocês sabem por que papo furado? Vou contar para vocês. Tem um galo lá no meu condomínio que qualquer dia eu vou pegar e botar na panela. 4h30, 5h30 da manhã, viu, Júnior? Eu vou até te convidar para esse dia. Daí o galo canta lá, olha, rapaz, ecoa no silêncio da madrugada. Meu Deus. E repete, sabe? Parece uma gravação. Tá. Quando eu digo que é papo furado, alguém aqui deve saber disso, se for mais ou menos do meu tempo, né? Maurício deve saber. Como é que aquela doença que dá no papo da galinha? É gogo. É gogo, Maurício? Deu gogo, né? Da galinha, do galo. E quando ele vai cantar... Tá? Ou se furar o papo dele, não sai som nenhum. Por isso que às vezes tem coisas que são papo furado. Eu gosto de usar isso porque é verdade. Não, isso aí... Às vezes mais mentira, mais lorota. Não, isso é papo furado. Não quero saber disso. Não me interessa. Então, essa questão aqui esse engajamento, nesse sentido, significa constância no relacionamento. Permanência no relacionamento. Né? Engajamento, você está engajado naquela mesma situação que o seu discipulador. E você, como discípulo, tem que passar para o seu discípulo que ele fique engajado nas mesmas ideias. Um compromisso que tenha sido firmado entre ele e Deus e depois ele e o discipulador. É o engajamento que a pessoa tem. É envolvimento. Engajamento é envolvimento. Ou por ideias, ou por... Mas eu falo simplesmente isso aqui, amado. É preciso que nós tenhamos esse engajamento principalmente com Cristo Jesus. Compromisso com Cristo Jesus é o engajamento que nós temos com a vida cristã. E todos nós temos que ter isso. E o discipulador muito mais ainda. Tem que estudar a palavra, tem que ler bastante, se preparar para poder passar para o seu discípulo. E o discípulo vai ter, porque todo discípulo, todo discipulador tem um discipulador. Todo discípulo tem que ter um discipulador. E o discípulo um dia vai ser discipulador. Ele não pode ser discipulador se ele não tiver... Ele não pode ser discipulador se ele não estiver sendo discipulado. Porque o que é que ele pode passar para os outros se ele não tem? Nós devemos passar aquilo que nós temos. Então a pessoa não tem discipulador, ele não pode ser discipulador. Tem que ter discipulador ou discipuladora e discipular. Aí sim, para ficar correto. E essa constância no relacionamento é isso, é um relacionamento permanente. Aí começa a nossa fidelidade de envolvimento com nossos discípulos. Eu posso dizer, nós estamos juntos no mesmo barco, onde Jesus é o capitão, ele é o comandante. Juntos com Jesus, seguindo a visão de Deus através da sua palavra. Esse é o engajamento com Cristo. Estamos vestindo a mesma camisa. Quando nós dizemos isso, nós estamos engajados com compromisso com Deus. Nós estamos seguindo a palavra de Deus. Nós estamos indo aos cultos, nós estamos vindo à escola bíblica dominical. Nós estamos sendo discipulados, procurando o seu discipulador. Tem outra coisa que nós precisamos dizer também.
O discipulador nunca deve deixar de ir atrás do seu novo discípulo, o discípulo novo convertido. Agora, o discipulador não deve ir atrás do discípulo que já conhece, já está há muito tempo, ele não deve ir atrás, não. Ele tem que procurar o seu discipulador. Está entendendo aí? Entendeu, Henrique? O novo convertido você vai atrás. Mas a pessoa que já é convertida, você não vai atrás e não fica procurando. Você tem que ir. Não, faça isso não. Deixe ele lhe procurar. Nós vamos chegar nesse ponto, lá para frente, é a questão das pessoas que dão suas desculpas. Isso acontece muito. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai perder a salvação. Não, não é nada disso. Mas perde muita coisa. Às vezes Deus, porque o discipulador se prepara, ele ora pelo seu discípulo. Quem ora aqui pelo seu discípulo? Amém? Nós precisamos orar pelos nossos discípulos. Mas ele não nos prepara e pedir uma palavra para Deus, para aquele momento você chega e fala para ele, nós vamos para a palavra de Deus agora. E quantas vezes o discípulo já disse assim, poxa, meu discipulador, minha discipuladora, essa palavra veio agora no momento que eu tanto precisava. Eu estava passando por uma situação ruim, e essa palavra são coisas de Deus, amado. E nós nos preparamos para poder. Daí, às vezes, as pessoas começam com um papo furado. Dão desculpas. Não, sabe, porque o cara mora lá perto de casa. Por exemplo, mora lá perto de casa. Não, sabe o que é? Eu perdi o Uber. O cara mora perto de casa. Isso é papo furado. Isso é um exemplo só. E isso que, quando nós estamos dizendo que nós estamos vestindo a camisa do cristianismo, nós estamos engajados numa missão aqui na Terra. Todos nós estamos engajados, amados, nessa missão aqui na Terra. Estava conversando com um dos meus discípulos hoje, e ele disse uma coisa muito interessante. Pastor, essa igreja aqui tem muita coisa ainda para acontecer de bom. Muitas coisas vão acontecer nessa igreja, amado. Mas nós precisamos estar preparados para um futuro, para poder receber as pessoas que vão vir para essa igreja ainda. O mover do Espírito Santo está aqui nesta igreja. Voltando aqui, essas coisas todas, há uma coisa assim. Agora, o segundo tópico é comparar o comportamento não bíblico do discípulo com o comportamento que caracteriza os ímpios. Lucas 6, 25 e versículos seguintes. Não vamos ver todos os 25, os seguintes, mas a base de Lucas 6, 25. Só para a gente ter uma ideia, só rapidamente um flash, para a gente poder só nos situarmos. Tudo bem. O que aconteceu aí depois, nós não vamos ler todo ele, mas você já conhece. Ele fala sobre aquela questão da mão mirrada, não é isso? Não é isso aí? Estou certo ou estou errado? 6,25. Será que eu estou enganado? Sim. Jesus estava chamando a atenção dessas pessoas porque eles estavam muito afoitos com as coisas que estavam acontecendo. Eles estavam muito presos pelas coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. Mas ele alertou. Quando você estiver muito feliz, muito rindo à toa aí, te prepara, que as coisas vão piorar. Jesus disse assim que no mundo tereis tribulações. O que é tribulação? Problemas de toda ordem, que nós enfrentamos hoje também. Mas aí o que acontece é que aqueles fariseus, eles sempre criavam um problema com Jesus. Se Jesus curava uma pessoa num sábado, eles falavam, olha, sábado você está curando as pessoas. Daí Jesus dizia assim, você prefere que eu deixe a pessoa morrer ou eu possa curá-la? Escolha. Eles ficavam calados. Religiosidade. Obedecendo os ritos sagrados do antigo judaísmo, que não levava a nada.
E ele foi andando. 1 Coríntios 5:1. Vamos ver. 1 Coríntios 5:1. Quem lê aí para mim, por favor? Se houve que entre vós e há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual é ainda lhe permitiu, como é haver quem abuse da mulher de seu padre. É isso? Isso. Ele está falando uma comparação aqui. Ele está fazendo uma comparação, o comportamento não bíblico do discípulo com o comportamento que caracteriza os ímpios. É a mesma coisa. Aquele que não obedece à sua palavra, aquele que mente, aquele que adultera, aquele que rouba, aquele que faz tudo errado contra a palavra de Deus, ele está igualzinho os ímpios. Igualzinho, está andando no mesmo time dos ímpios, né? Comportamento não bíblico do cristão. Qual é o comportamento não bíblico do cristão? É o que ele faz tudo de errado. Ele desobedece a palavra. Ele mente, ele engana. Seja no comercial, no comércio ele faz uma fatura lá e paga pelo menos preço, ele é uma propina que ele resolve, ele está roubando, isso é roubo. E muitos se dizem discípulos de Jesus. Às vezes é só aparência, religiosidade. Hoje, eu fui convidado para ir lá na hidroginásio, que havia um aniversário do nosso técnico, um homem muito especial lá, mas ele é ateu. Mas é um profissional muito bom. Eu converso muito com ele. Ele já me permitiu pregar, orar dentro da piscina por pessoas doentes. É o meu ministério, eu não tenho esse problema. Gostou, não me interessa. Eu quero saber se Deus se agrada disso. Eu tenho ousadia para fazer isso, porque Deus me deu isso. Não é meu, é Deus que me dá. Dons é nosso. Daí me convidaram, é o aniversário dele, tá. Fui lá, sabe? Daí chegamos lá e... senhor não vinha? Tá, senhor não tá. Faça a oração. Amém. Vamos dar as mãos. Muita gente da terceira idade, muita gente. A maioria católica. Mas tinha uns lá, agentes secretos de Cristo. Tinha o 007 lá, o James Bond, né Henrique? Os James Bond estavam lá, escondidos lá e tal. Aí tá. Aí eu orei e tal, depois veio uma jovem lá, que era católica, daí agora nós vamos falou uma coisa, porque a paciência é uma coisa que nos leva a fazer as coisas boas. Eu fiquei calado, porque não é nada isso que a Bíblia diz, mas tudo bem, não vou entrando. Daí ela disse assim, agora vamos fazer a oração que Jesus fez. Bem, agora é verdade. O Pai Nosso que está no céu, tudo bem. Foi. Quando terminou tudo, daí ela disse assim, agora vamos orar a Ave Maria. Digo, bem, eu sou comigo, estou fora. A mãe de Deus não tem neto. Pode ser a mãe de Jesus, mas mãe de Deus não é. Né? Tudo bem, mas não vou criar problema particular. Terminou todinho e tem um jovem lá, Milka é o nome dele, ele se diz crente. Ele estava com problema nos olhos e tudo mais, estava com catarata. Ele operou já não estava enxergando direito, e opera outro, ele chega comigo, puxa, fala manso, ele, puxa, olha, Arão, ora por mim, porque amanhã eu vou fazer essa cirurgia, e pede para Deus, orando, que ele me ajude. Eu oro sim, eu orei com ele lá no banheiro, eu orei e tal, e Deus te abençoe. Tudo bem, eu digo, esse é um homem de fé, é crente, né? É crente. E era crente mesmo. Aí tá. Aí estava lá, sabe? Aí começou a tocar uns bregas lá, né? Aí os bregas, bem pessoal, tá, tchau, foi um prazer, não sei o que você... Quando eu olho, eu vejo o Amilcar no brega lá, ele e a mulher dele. Rapaz, eu olhei para ele, meu Deus.
Como é que pode? É um agente secreto. Eu confesso que eu fiquei decepcionado, mas posso fazer nada. A nossa parte a gente faz, né? Então, isso tudo, amado, às vezes são coisas que nos dá o comportamento de um não cristão, a mesma coisa que um ímpio daquele tempo, a mesma coisa que os fariseus. É só enganação, sabe? Mentiras, né? Ah, porque fala uma coisa e faz outra, não tem autoridade nenhuma, sabe? Porque mente, sabe? Engana, pensa que engana, porque nada oculto que não venha à tona na vida de todo mundo. Nada. Você pode esconder o que esconder, mas um dia vem à tona. Cuidado. Viu, Raquel? Amados, então, ajudar o discípulo a assumir responsabilidade pelos seus desejos, pensamentos, atitudes, palavras e ações é parar de culpar outras pessoas e circunstâncias pelos seus próprios problemas. Você já viu pessoas que culpam sempre outras pessoas pelos seus próprios problemas? Ele sempre culpa outras pessoas. Ele sempre é vítima. Ah, porque as pessoas me discriminam. Ah, porque, olha, na igreja ninguém me dá uma oportunidade. Ah, tudo mentira, rapaz. É dando desculpas, porque ele não quer o compromisso de servir o Senhor. Ele não quer se engajar nessa luta maravilhosa, e com lutas, com dificuldades, com renúncias próprias, para conhecer da palavra, que aprender e discipular, pegar o seu discípulo, a sua discípula e dê uma palavra. Essa palavra vai ecoar no seu coração, vai transformar, para que haja mudanças. Esse compromisso de engajar é para que haja mudanças nas pessoas, na alma das pessoas. Agora, amados, Deus disponibiliza recursos para mudanças. Muitas vezes ela decide permanecer numa postura derrotista. Ah, porque eu sou assim, eu nasci assim, não sei o que mais. Sempre, eu me lembro muito daquela hiena. Ou mundo cruel, ou mundo não sei o quê, ou coisa ruim. Eu sempre me lembro disso, que eu vejo essas pessoas assim como essas hienas. Tudo reclama. Todo mundo tem problema. Mas se a pessoa não reagir, ela vai morrer. Vai entrar em ansiedade profunda e tudo mais, essas coisas todas. Precisa se engajar. Quando nós nos engajamos, nós oramos, nós buscamos o Senhor e nós somos fortalecidos. O único meio de curar a nossa alma só através da palavra de Deus. Eu vou repetir sempre isso, amados. Tá? Não tem nada contra ninguém. Mas digo isso por experiência própria de muitos anos e por tudo aquilo que eu aprendi. Nenhum ser humano é capaz de curar a alma de ninguém. Ninguém. Nem que ele pegue uma furadeira, abra aqui para colocar um chip lá, não vai resolver, ele vai matar aquela pessoa. Na alma, só Senhor Jesus, só Deus e a sua palavra, curadora e transformadora. Daí aquela pessoa derrotista, ah, não, eu não consigo mudar. Quando ele disse que ele não consegue mudar, é como se ele tivesse, eu não quero mudar. É isso que ele diz. Ele diz, entre linhas, eu não consigo mudar. Não, ele nem tentou, eu não quero mudar. É isso que está na alma dele. E o discipulador precisa promover do discípulo uma preocupação com os pecados do coração e de comportamento. Vocês conhecem quais são os pecados de coração e quais são os pecados de comportamento? Os pecados de coração é aqueles que você peca por pensamento, suas atitudes, seus sonhos, sua vontade, a sua ganância, a sua inveja, o seu orgulho. Isso aí está aqui. São coisas do coração. Tem um texto que eu acho tão importante, é Joel 2,13. Joel 2,13 diz uma coisa interessante.
Joel 2,13 diz assim: rasgai os vossos corações, o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Rasgar o coração, amado, é limpar o coração, é tirar toda aquele sujeira, aquela lixa, daqueles pensamentos ruins, de pecado, de carnalidade, sexualidade, lascívia, todas essas coisas, tirar do seu coração e jogar no lixeiro. Isso é limpar o seu interior, é rasgar o coração. Agora ele diz assim, não é só rasgar as vestes. O que ele quer dizer isso? Aparência do mal. Também, você rasgar as vestes é isso aqui, mostrar uma coisa que você não é. É hipocrisia, sabe? Você mostra uma coisa que você não é. Você não é. E aquilo é como se fosse uma vestimenta, uma máscara que você usa, que nós podemos usar para enganar as pessoas. Essa aí é a questão que ele fala em Joel 12,13. Rasgai os vossos corações e não as suas vestes só. Quer dizer, é de dentro para fora. Você aparenta ser um santinho, você tem muita espiritualidade, mas no fundo o seu coração é cheio de lixo, de sujeira, de mentiras, de crítica aos outros, de mágoas, sem ser liberto daquelas coisas. Isso tudo está no coração das pessoas. Precisa ser limpo isso, ser purificado. Nós temos vários exemplos aqui. Nós temos Jeremias 3,10, Salmo 51,17, Mateus 15:8-9. E essa questão aqui em Joel 2,13, ele está falando sobre a questão da fé não fingida. Tem pessoas que mostram uma fé, mas não é verdadeira, é falsa, é mentira. Uma mudança bíblica e santa da conduta precisa sempre começar no coração. Esse é o primeiro passo. Não só nossa roupa, para purificar nossos corações, lavar as mãos e para honrá-lo e buscá-lo com o nosso coração, nada menos do que o arrependimento do coração agradará a Deus. Né? É uma coisa assim interessante que a gente fala aqui, lá em Mateus 5:29-30, ele fala sobre aquela questão. Se o seu olho for pedra de tropeço na sua vida, se o seu olho está atrapalhando a sua vida, arranque-o, o olho direito, arranque-o, lance fora. Se a sua mão direita está lhe preocupando, está perdendo o caminho direto, você não está deixando você se engajar com Cristo, corte e lance fora. Está lá em Mateus 5. Essa metáfora de Jesus é muito importante. Sabe que Jesus pegou isso? Porque naquele tempo, e até uns tempos mais recentes também, havia uma situação, há pouco tempo, eu vi uma coisa assim, uns anos atrás. Uma pessoa que ela era canhota. Ela era canhota. Daí o que é que as pessoas diziam? A pessoa que é esquerda é do diabo. É diabólico. Eu ouvi isso, amado. Eu ouvi isso. Olha, a pessoa que é canhota é do diabólico. Daí uma vez que a pessoa, por que isso? Que negócio é esse? Tá. Mas naquele tempo, já, o que é que eles pensavam? Eles acreditavam que as pessoas que... Por isso que na Bíblia, no Antigo Testamento, você sempre vê ele usar a mão direita, é só a mão direita. A minha mão está sobre ti, é a mão direita, não é a mão esquerda. É a mão direita sobre você, o poder está com a minha mão direita, e a esquerda não. Era por isso. Porque eles acreditavam nisso. E Jesus fez uma metáfora com isso, sabe? Para eles entenderem que não é nada disso, não. Não tem nada a ver com isso. Mas era o que eles acreditavam. Mas ele tem a falar também, é porque aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual, aquilo que pode ser pedra de tropeço para você, tem que ser retirado, tem que ser lançado fora. É tirar, ele fala sobre a mão e o olho, para que o teu corpo todo não vá para o inferno. Quer dizer,
Tire essas coisas para que você não pereça, né? Não vá para o inferno. Tira as coisas que está te perturbando. Porque você pensa muito em sexo, você pensa muito em internet, você pensa nisso, pensa naquilo, e não sei o que mais, tudo mais. Então isso é lixo, você tira, lança fora isso. Porque se você permitir, você vai para o pecado e você vai morrer. Se não se arrepender, você vai para o inferno sim. Não tem como. Salve. Vamos entrar um dia nessa situação, né, o pastor Henrique? Vamos entrar nessa situação. O negócio de salvos para sempre não é bem assim. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Bem, e quando Deus nos chama é para rasgar o nosso coração, é para tirar aquilo, não só nossa roupa, purificar nossos corações, lavar as mãos e para honrá-lo e buscá-lo com o nosso coração. Não é a mão direita só, são as mãos, porque o nosso corpo foi criado pelo Senhor Jesus. Nós todos fomos perfeitos, nascemos perfeitos. Todos. Mãos, tudo. E nunca vai existir, a ciência mais avançada do mundo, a inteligência artificial pode fazer o que fizer, jamais fará um ser humano perfeito como nós. Jamais, eu desafio. Pastor, olha, a tecnologia, não interessa. Isso é coisa de Deus. Não tem como chegar a esse patamar. Deus está acima de todas essas coisas. Ele tem todo o poder. Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Ele é o Senhor de nossas vidas. Acreditar nisso, amados. A ciência está debaixo do poder de Deus. É Ele que dá inteligência e sabedoria para todos nós. Eu não estou fugindo do assunto. É só para a gente poder esclarecer certas coisas dos nossos corações. Nada menos que o arrependimento do coração agradará a Deus e produzirá mudança genuína e duradoura. Olha, amados, o engajamento que Paulo mostrou e demonstrou em Romanos 6, de 1 a 14, essa passagem, ela apresenta uma resposta à ideia comum demais que podemos pecar a valer, sendo que a graça é maior do que o pecado. Não é isso? E muitas pessoas acreditam? Não. Não é essa a questão do pecado. Quem pode ler aí? Vamos ler para a gente ver. Romanos 13, né? Não, Romanos 6, de 1 a 14. Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós somos novas criaturas, amados, pela morte de Cristo e a sua ressurreição. Somos novas criaturas. Como é nova criatura? Você é cheio de saúde? Não. Coração, cabeça, engajado com a palavra de Deus, no temor do Senhor, obedecendo a sua palavra. Aí assim as coisas vão caminhar. Nós precisamos levar os nossos discípulos a um compromisso sério de mudança. Aceitar, ele tem que aceitar, assumir responsabilidade pelos seus pensamentos e ações, comprometer-se em eliminar tudo quanto impede a mudança. Romanos 13, 14 fala sobre a questão da semelhança com Cristo. Nós temos semelhança com Cristo Jesus. Encarar as circunstâncias do passado e do presente por meio de uma perspectiva bíblica. 2 Coríntios 5,17. Isso aí é muito famoso. Tem gente que sabe de cor. Quem sabe de cor? 2 Coríntios 5,17. Falei ainda agorinha.
Quem acertar ganha um pirulito. Fala que nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. Não é isso que fala? Somos novas criaturas. Novas criaturas não quer dizer que você... porque você tem a idade do Maurício, 75 anos. Ou a minha idade, 55. Né? Mas novidade de vida, é aquilo que você vive. Você sorri todo o tempo? É claro, nem todo tempo, você não é palhaço. Mas todo tempo você está com cara fechada? Porque você está sem dinheiro? Porque você perdeu o emprego? Porque você está doente? Você tem uma doença contagiosa? Porque você tem uma doença que você vai... um câncer, qualquer coisa? Não é para ficar triste, não. Não fique triste. Fernandinho passou tudo aquilo. Ele vivia sorrindo. Eu passei toda a minha vida com problemas de saúde, eu nunca cheguei a ficar chorando para os outros. Aí, porque agora eu vou morrer. E daí? Eu vou à glória. Eu já estou me cansando dessa vida aqui. Eu já estou passando, olha, Henrique, você trabalha lá e tudo mais, aí vamos dizer, o patrão diz assim, Henrique, tem uma estrutura para corrigir ali, um ângulo que não está certo, mas terminou a sua jornada de serviço, você vai ganhar 1 hora extra. Aí, opa, tá lá, pegar essa grana, vou lá. E o Henrique vai lá e vai trabalhar, hora extra, tudo bem. Eu digo isso. Eu já tenho horas extras de vida. Eu já passei da minha jornada, agora é a minha hora extra de vida. Eu já estou vivendo no lucro. Graças a Deus. Está me entendendo? Enquanto vocês vão chegar lá, eu já estou aqui. E vou estar aqui até quando o Senhor quiser. Nós todos. Porque nós cremos um Deus que é poderoso, que pode nos curar, que pode nos livrar de todo mal, de todo perigo, porque nós estamos engajados com Cristo Jesus. Hein? Nós somos novas criaturas. O passado já não interessa mais. Passou, acabou. Amado, vou contar uma coisa para vocês, e o Júnior deve ser... Muita gente sabe aqui, musicista, né? Quem estudou, eu estudei um pouco de música, quem conhece, tem ouvido musical e tal. As músicas, ela tem uma força muito grande nas nossas vidas. E tem umas músicas do passado que as pessoas assim, eu conheci uma discípula abençoada, que um dia ela tinha se convertido. Daí ela confessou para mim, pastor, olha, eu vou dizer uma coisa, tem umas músicas que eu escuto, às vezes é automático. Quando eu vejo o meu pé está aqui mesmo, batendo, acompanhando. Eu digo, meu Deus, é verdade, é isso mesmo. Daí a gente fica pensando assim, que tá a 4 tonalidades que a gente vê em música, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Isso tudo é a tonalidade de sintonia que a gente vai entendendo isso. Não é isso, Júnior? Eu estou certo? É isso. Então, a pessoa está lá com o pé assim mesmo. Olha. 1, 2, 3, 4. E a música, ela está... o brega, sei lá o que, está lá. Ela disse, pastor, eu não resistia. Quando tocava a música, eu começava a... Eu digo, mas Deus vai tirar isso de você. Tudo bem. Eu disse, porque uma vez também eu fiz isso. Eu era da época dos Beatles e o Elvis Presley. E o Elvis Presley tinha saído da igreja, as músicas dele mais eram gospel. Eram músicas gospel, sim. Daí a música depois passou-se, que eu me converti, eu continuei a gostar da Sublime Graça, cantada pelo Elvis Presley. Sublime Graça, ele canta isso, era música gospel. Era o maior sucesso para a mãe dele, que era crente, era discípula de Jesus. E eu ouvi aquela música. Claro, é em inglês, né, e tal. Muito linda aquela música. E nós cantamos aqui. Tá? Mas a música do mundo não interessa mais. Eu escutei muita música clássica.
Era Chopin, Brahms, Wagner, tudo isso eu escutei muito, eu gostava muito de música, gosto de música clássica. Mas tem umas músicas que não me interessam mais. Eu vejo aí uma pessoa cantar uma música lá, daí vem a Manu e canta lá uma música lá, a bondade de Deus, né? Como é a bondade de Deus e tal. Maravilhoso, mano. Por que substituir isso por outras coisas? Não! Tem cada música aqui, amado, hinos inspirados. Ontem cantaram uns aqui, hoje o Felipe cantou um aqui. Em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. E mais? Te adoramos, nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Nosso viver para te adorar, oh Deus. É isso aí, irmão. Isso é maravilhoso, mano. Agora você vai começar a ver aquelas músicas de brega, não sei o quê. O cara que foi traído, o cara matou a mulher, não sei o quê, chutou a banca da pessoa, se desesperou, entrou na bebida, ficou bêbado, não sei o quê. Blá, blá, blá. Isso não interessa, mano. Vai lá, isso é passado. É passado. Mas tem pessoas que ainda se seguram nisso. Daí a fulana lá, ela tinha um namorado naquela época, ela se converteu, né? Não estou falando com você, viu, Jamila? Não, nada disso, graças a Deus. Daí ela se converteu e tudo bem para a igreja e fazendo, beleza, muito bom, maravilha. Daí, de repente, ela pega e diz assim, poxa, mas eu me lembrei agora do meu ex-namorado. E ela já está com outro namorado. E ela se lembrou daquele tempo. Daí o que acontece? O diabo começando a trabalhar nessa situação, ela pega, quando vê, o cara liga para a namorada, a ex-namorada dela. Ela escuta. Oi, fulano, tudo bem? Quanto tempo eu não lhe via, não sei o quê, o cara fala para ela. Ela diz, pois é, mas agora eu sou crente, agora tenho outro namorado, papo furado. Amados, aparência do mal. Tome cuidado com isso. Não quero mais saber disso, porque o passado não existe, acabou, Deus já pagou. Eu tenho uma nova vida, uma nova caminhada. Eu estou engajado agora numa outra coisa. Tenho uma namorada, tenho uma mulher que me ama e é sincera, isso é que me interessa. O que passou, passou, não me interessa mais. Se alguém, uma ex-namorada qualquer, ligar para mim, eu vou atender, não quero nem saber, não me interessa. A Luciana sempre está perto de mim também. Não, brincadeira. Mas aí, não, negativo. Sabe que a Luciana é brava. Mas é isso que a gente tem que ter cuidado, mãe. A gente tem que separar essas coisas do passado. Não interessa mais. Não interessa, já passou, já não é mais seu tempo. O tempo seu é agora. Esse hoje, o agora é o que é importante. O que passou, passou. Porque tu te lembra quando tu era assim, que tu era brigando, tu brigava, tu andava só armado, porque não sei o que, agora tu é crente, e não sei o que. Quantas vezes não disseram isso para mim? Digo, é verdade. Mas Deus já me perdoou, eu já me arrependi, eu sou uma nova criatura. Isso eu não quero saber mais, meu amigo. E também não quero saber mais de você. Olha, cara que eu me dava há muito tempo, não quero saber, não quero ter amizade com você mais. As más companhias nos levam ao quê? Não é isso? Não quero mais saber. Eu me divorciei desta vida, é outra coisa. Cortei aqui. Aqui é agora, essa vida que nós temos. Amém? Tem que ter muito cuidado com essas coisas. E nós precisamos passar isso para os nossos discípulos. Eles estão aprendendo. Discipulado é ensino. Aconselhamento é direcionamento. E nós precisamos ensinar nossos discípulos. Às vezes as pessoas não estão ainda firmadas na fé, estão ainda vacilantes. A gente precisa desenvolver essas coisas na alma dele e passando para ele.
Cada encontro que a gente tem, nós precisamos recorrer continuamente a Deus para obter forças e os recursos necessários para a mudança, como está em Filipenses 2:12, 13. Compartilhar as promessas de Deus com nossos discípulos. Isaías 41:10. Vamos lá. Isaías 41:10. A destra, aqui. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Aquilo que eu falei para vocês, sempre a mão direita. Não é que ele esteja ainda... Isso ficou de poder. Só isso. Não é aquela que é daquela crença dele de antigamente. Com a minha destra fiel. A mão de Deus é fiel. Essas são promessas de Deus. Tem lá em 2 Pedro 1:13-4. Agora nós precisamos apontar também para as consequências da desobediência, que está lá em Gálatas 6:7-8. Amém? O que é que tem lá em Gálatas 6:7-8? Quem pode ler? Gálatas 6:7-8. Está aqui? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Fantástico assim. Isso. Amém? Olha, outro engajamento que foi mostrado na vida de Moisés. Deus o motivou por meio das suas promessas para ele. Está em Êxodo 3:8, 12, nós não vamos ler. Daí fala também sobre um enfoque na suficiência de Deus e não na insuficiência de Moisés. Entendam isso. Ele fala sobre a suficiência de Deus e não na insuficiência de Moisés. Por quê? É o que está lá em Êxodo 4:10, quando Deus chama Moisés e diz: Senhor, eu não posso, eu tenho problemas para me falar, eu tenho problemas. Eu não falo direito. Eu tenho uma deficiência ao falar. Era isso que, com as minhas palavras, o que está lá em Êxodo 4. Mas Deus não estava vendo a insuficiência daquele que não sabia, não podia falar. Ele estava vendo o coração de Moisés. E o que é que ele fez? Vamos arranjar outro. Arranja o Arão, teu irmão, lá e vai lá, ele fala por ti. Mas tudo vem de ti para ele. Não vem do Arão, não. Vem que Deus deu para Moisés transfere para Arão falar com aquela deficiência que ele tinha. Interessante. Agora tem a questão, amado, com nossos discípulos, os casos em que o discipulador identificou resistência e deu orientação bíblica adequada. Mas o discípulo não dá uma resposta positiva, quer dizer, uma resistência aberta. E qual é, pastor, essa resistência aberta que o discípulo às vezes apresenta no discipulado? Primeira coisa, Mateus 21:28-30. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual deles foi o mais perfeito? Quem pode responder? Qual seria o mais correto? Qual seria, Henrique, filho? Dos 2. Isso. É verdade. Foi. Mas tem cara que resiste. Mas tem essa questão é uma questão quase aberta, né? É fechada, isso é meio fechado. Fica em dúvida, quem é e tal.
Mas tem aquela que é aberta. Qual é a aberta? Está lá em Marcos 10, 17 a 26. O jovem rico. Essa foi aberta. E o jovem rico, o que é que o jovem rico fez? Jesus chega com ele e diz assim, ele chega com ele e diz, Senhor, o que é preciso fazer para que eu seja salvo? Não foi isso? As minhas palavras, foi isso? Eu quero a salvação. O que é preciso? Jesus disse para ele, simplesmente, olhe, porque eu oro, eu não roubo, eu obedeço, eu faço isso, eu faço aquilo, tal, tal, tal. Ele disse, tudo bem. Pega os teus bens, doa, deixa todos os teus bens e me segue. Daí ele chorou. Não, poxa. Daí não quis. Mas foi uma resistência aberta. Ele falou, ele ouviu, ele deu um motivo por que ele resistiu. Isso aqui é muito forte. E Jesus disse assim mesmo, Jesus o amou. Por que Jesus o amou, apesar da resposta dele? Porque foi uma resposta aberta. Ele não acobertou nada, não. Ele falou, não, eu não quero abandonar meus bens. Ele falou a verdade. Os outros dois não, não, sabe, disse que não vai, mas eu vou, mas é aquele negócio, vou, vai, mas não vai, vai, não vai, vai, não vai, fica nessa agonia e não fez nada, né? Então não estava acobertado. Muitas vezes, os nossos discípulos, às vezes, eles podem ser uma questão acobertado. Não, sabe, porque não deu, eu cheguei atrasado, e olha, meu discipulador não deu, não dá para ir, porque em cima da hora. O discipulador já se preparou. O discipulador já orou por aquela pessoa. O discipulador já pegou uma palavra que Deus já lhe deu um tema para você discutir com o seu discípulo. A palavra de Deus. Deus se preparou todinho. E naquela hora aquela pessoa diz, não, porque deu um problema. Às vezes acontece um problema, tudo bem. Mas aquilo já é contumaz, já acontece constantemente assim. E dando desculpas. Desculpas. Aí a pessoa fica, poxa, o que é que eu posso fazer? Orar. Aí de repente acontece uma situação difícil, e a pessoa vai, poxa, agora estou numa situação assim, e o discipulador tem que ser também, como Jesus é, misericordioso. Tudo bem, vamos orar e tudo mais. A pessoa precisa estar engajada nessa obra com Deus. Agora, são respostas muito vagas, manipulação, lágrimas, bajulação, histórias para ganhar simpatia. Agora nós precisamos identificar as razões da resistência. Um coração não regenerado. Essa aí já é uma resistência muito grande. Ele não se regenerou. Ele foi só convencido, mas não foi convertido. Ele não tem um coração regenerado. E ele dá suas desculpas. Não quero, não posso. Não está dando certo, sabe? Porque eu tenho isso, tenho aquilo. E isso está, o coração não fala em Atos 7:51, 7:51, 1 Coríntios 2:14. Muitas vezes o discípulo resiste ao compromisso de mudar pelo medo. Ele tem medo. Tem medo de se arrepender. Uma senhora, ela, há 11 anos, o marido dela a tinha traído, tinha adulterado. Há 11 anos. Adulterou e tal. Daí ele se arrependeu, foi com ela, pediu perdão, chorou aos pés dela e estava arrependido. Daí ela ficou com medo, pelo medo dela, de que aquilo acontecesse outra vez na vida desse casal, ela deixou de perdoar. Daí ficou uma situação difícil para ela. Porque se ela não perdoa, Deus não perdoa. Se nós não perdoamos uma pessoa, Deus não tem como nos perdoar. Ele gostaria, mas não perdoa. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. E aquela mulher ficou sofrendo durante muito tempo, por falta de perdão. E o medo de que se repetisse a mesma história que tinha acontecido.
Às vezes, quando o discípulo resiste ao orgulho, tem pessoas que são orgulhosas, sabe, amado? É orgulhosa. O discípulo pode ter dificuldade contra aquela pessoa, o qual pecou. E o discipulador diz, rapaz, vai lá com ele, rapaz, pede perdão. Nós vamos orar aqui e você vai procurar ele. Vai lá, te humilha na presença. Não, sabe como é? Mas isso não é meu feitio, não. Orgulho. E aí a pessoa fica sofrendo. Orgulhoso demais. Não tem humildade. O que Jesus diz? Não é? Os orgulhosos os orgulhosos não vão para o céu. Eu estou falando com minhas palavras. Os orgulhosos não vão para o céu. Ele precisa ser humilde de coração para poder alcançar as benesses de Deus para a vida dele. Não tem como. Você é orgulhoso demais, você é cheio de você pensa que você é melhor do que os outros, você pensa que você sabe mais do que os outros. Isso tudo é orgulho. A Bíblia diz que nós devemos ser inferior aos outros. Eu quero ser inferior ao pastor Henrique, eu quero ser inferior ao Henrique Filho, ao Maurício. Eu quero, nós somos imperfeitos. Não existe negócio de dizer que eu seja melhor ou o fulano é melhor do que eu. Eu não quero saber disso, eu quero estar junto com Jesus. Jesus fazia isso. Ele dizia que ele era poderoso, ele dizia que ele era milagroso, ele fazia propaganda disso, ele arranjou um influencer lá para dizer, olha aqui Jesus, venha para cá que ele cura, ele trata, ele ressuscita. Tem uma placa lá escrito, esse Nazareno aqui, ele faz tudo isso. Tinha aquela placa, aquele marketing lá, e aquele cara engravatado lá perto de Jesus, Jesus com aquele manto ele de gravata, e relógio, que naquele tempo não tinha, né? Isso aí, olha aqui, é aqui, esse homem é que salva, esse homem é que ressuscita, e tudo, a propaganda. Depois, nossos comerciais, por favor. Isso não existe. Deus era humilde demais. Teve momentos que ele disse assim, eu não quero, ele curava a pessoa e ressuscitar, não digam para ninguém isso. Fiquem com vocês. Mas assim mesmo, o pessoal com a língua solta, eu acredito que a maioria delas era mulher. Porque não sustentava a língua. Bem, amado, isso aqui, o discípulo pode ter ideias não bíblicas a respeito da vida cristã, falta de fé, amargura, comprometimentos indevidos. E para concluir, amado, cada discípulo precisa se decidir caminhar com Jesus, como Jesus caminhou, 1 João 2,6. E alguns dirão que querem mudar e crescer, mas talvez não tenham certeza de cumprir o compromisso necessário. Não se engajaram na obediência da palavra de Deus, não se comprometeram a mudar em Cristo Jesus. Amém? Mas eu gostaria agora que vou pedir aqui para minha ajudadora abençoada, ela que prepara tudo isso, ela prepara até isso que eu estou vendo aqui, eu não faço nada, é ela que sabe, eu não sei nada, e daí que acontece.